Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso segundo girão de notícias do dia. Como sempre, recheadaço de informações. Antes de começar a trazer as notícias, eu peço para tu deixar aquele like que ajuda a gente bastante. E claro, se for tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações. Além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram. Beleza? E também hoje tem jogo do Vascão e você que gosta de fazer apostas esportivas, eu super te recomendo a Bet7k, que é a aposta no momento. Na Bet7k, no seu primeiro depósito, eles dobram o valor. Botou 10, vira 20, botou 5, vira 10, botou 15, vira 30 e o limite máximo são R$ 1.200 de bônus. Colocou 1.200, eles te dão 2.400. E também, eles pagam rápido através de Pix. Está passando na tela aí o número de WhatsApp deles, tem a indicação premiada. Você indica um amigo, você ganha R$ 20 para estar apostando. Bet7k, parceira do canal Futebolaço, o link tá aqui ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, olha, a situação do Maracanã dá pano pra manga. O Vasco fez um pedido de reconsideração ao consórcio para levar o jogo entre Vasco e Sport Clube do Recife, sem ser esse domingo agora o outro, para o Maracanã, 4 da tarde. E o consórcio Maracanã disse novamente não. E o Vasco emitiu uma nota de repúdio ao ato da concessionária. Lembrando que muita gente está perguntando, tá, para levar mais vascaíno, tem a possibilidade de levar o jogo para o Engenhão, então? E internamente hoje a assessoria do Vasco disse que não, ou leva para o Maracanã, ou mantém em São Januário. Eu vou ler para vocês agora a nota de repúdio do Vasco a respeito desse martelo batido aí pelo consórcio Maracanã. Isso vai parar na justiça, hein? Acompanhe cena dos próximos capítulos, mas antes, preste atenção na nota de repúdio do Vasco. O Clube de Regatas Vasco da Gama lamenta e repudia a decisão do consórcio Maracanã de não reconsiderar o absurdo veto à realização do jogo entre Vasco e Sport Clube do Recife no domingo, dia 3 de julho, no estádio do Maracanã. O clube não aceita os argumentos do consórcio para fechar o Maracanã para o Vasco e sua torcida em um jogo de alto apelo de público a ser realizado em um domingo, sem qualquer programação prevista para o estádio. A alegação utilizada de que o pedido do Vasco foi feita já havia uma programação para o dia 8, 10 dias dos jogos no estádio para o mês de julho, a depender da performance de Flamengo e Fluminense na Copa do Brasil, está desatualizada. O máximo de jogos que os dois clubes poderão fazer no mês de julho são 9. O 10º jogo previsto para o cronograma para o mês provável deveria ser uma partida do Fluminense em competições da Conmebol, dos quais foi prematuramente desclassificado. Sendo assim, a partida entre Vasco e Sport do Recife seria no máximo a 10ª partida no mês, o que se encaixaria perfeitamente no dito cronograma. A outra desculpa levantada também não pode sequer ser considerada. O Maracanã tem recebido rotineiramente jogos em intervalos de 24 horas ou menos. Só nessa temporada foram 2 ocasiões. Em 2021, 6 vezes, e 2020, outras 6. A alegação de que o gramado teria sofrido apenas com a realização da partida entre Vasco e Cruzeiro, realizada às 24 horas após uma partida do Fluminense, não é verdadeira. Todo o jogo transcorreu com o gramado em boas condições, sem qualquer reclamação dos atletas das duas equipes. Barrar o nosso jogo contra o Sport significaria que cerca de 45 mil vascaínos do Rio, de outras cidades e outros estados, se veriam impedidos de assistir o jogo de sua equipe, uma vez que essa é a diferença de capacidade de público entre o estádio do Maracanã e São Januário. Não é possível aceitar que o Vasco seja impedido de utilizar um equipamento que é público e que deve estar aberto e disponível para todos os clubes em igualdade de condições. Flamengo e Fluminense já realizaram esse ano 24 partidas no Maracanã. O Vasco realizou apenas uma e está sendo impedido de realizar a segunda. O clube não admite a postura arbitrária e ilegal do consórcio Maracanã, que tem como permissionário o Clube de Regatas do Flamengo e como interveniente anuente o Fluminense, e declara que seguirá na luta por assegurar o direito de sua torcida a acompanhar os jogos do clube no Maracanã em condições de igualdade com os demais, como manda o termo de permissão de uso concedido pelo estado do Rio de Janeiro. Bom, galera, e o contraponto disso agora eu vou trazer para vocês. O Vasco fez uma festa extraordinária na partida contra o Cruzeiro no Maracanã. Fato esse que foi extremamente exaltado aí, não apenas pela nossa torcida, mas pela mídia de uma maneira geral. Chamou muita atenção a torcida do Vasco da Gama. E olha que parada bacana. O Valdir Virgão, que é meu amigo, dono do maior canal do Cruzeiro aqui na internet, o canal Cruzeiro, inclusive ele participou do Futebolaço Podcast, foi muito bacana. No sábado, dia antes do jogo, a gente bateu um papo. E ontem eu indo lá pro estúdio gravar com o Caio Lopes, eu mandei uma mensagem para ele: ei, irmão, como é que foi lá e tal?
e perguntei, e aí, o que tu achou da torcida do Vasco? Eu vou mostrar para vocês na tela, para vocês não dizer que eu tô inventando, porque provavelmente vai ter torcedor de outros clubes passando aqui, ó. Torcida do Vasco maior do que a do Flamengo, intimida muito mais. Então tá aqui, ó. Vocês vendo aí o trecho aí. A própria torcedora do Cruzeiro no Maracanã falou, irmão, a torcida de vocês no estádio intimida muito mais que a do Flamengo. Pode falar o que quiser, eu sei que tem torcedores de outros clubes que vão passar aqui, mas igual a torcida do Vasco não tem. Para complementar, vou deixar com vocês aí o Thiago Asmar e o Mauro César, falando de um absurdo extraordinário que é a torcida do Vasco, e também vão aproveitar e vão falar da expectativa da chegada da 777 e também dessa problemaço aí desgraçado que a gente tem no nosso clube, que é essa guerrilha política. Tá bem bacana. E presta bastante atenção também no Mauro César. O Mauro César, que é uma galera que não gosta dele, né? Mas o Mauro César tem se posicionado muito de um tempo para cá, favoravelmente ao Vasco, e dado depoimentos, ao meu ver, muito importante. Mauro César, ele citou aqui o Vasco, né? Nessa situação aí do Brasileirão, que lutou contra o Flamengo. Tem que se elogiar a torcida do Vasco da Gama. O que a torcida do Vasco fez hoje no Maracanã, nesse clássico contra o Cruzeiro, foi impressionante. É o maior público do futebol brasileiro, o terceiro maior público do futebol brasileiro. É o maior público, claro, da Série B. Vamp só tá atrás de Flamengo e Palmeiras no Maracanã e Flamengo e Fortaleza. Sendo que Flamengo e Fortaleza foram 63.975 pessoas e hoje foram 63.600 pessoas no Maracanã. Um show da torcida do Vasco e um duelo de gigantes, né? É o Cruzeiro, é o Vasco, são dois gigantes que a gente torce muito para voltarem para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro e dois clubes onde isso faz a diferença. As torcidas, né? A torcida do Vasco, o que a torcida do Vasco fez hoje no Maracanã é de arrepiar qualquer jogador. E eu sempre disse isso. O Cruzeiro não voltou quando caiu, mas eu acho que muito por causa da pandemia. Porque não podia lotar estádio. Hoje os estádios podem estar lotados. O Ronaldo reergueu esse Cruzeiro. A 777, tomara que consiga reerguer o Vasco da Gama, porque é impressionante, né? Perguntando pra você, pro Bruno, pro Zé, pro Mauro, uma torcida na Série B do Brasileirão, ela ter o terceiro maior público do ano. A torcida do Vasco deu um show hoje no Maracanã, Vamp. O Vasco tem aqui a maior torcida do país, né? Não é nenhuma novidade, o Maracanã lotado, pela situação do Vasco. Olhando a tabela da Série B do Brasileiro, vai ficar ali mesmo, Cruzeiro, Vasco, Grêmio, Bahia e Sport. Olhando os times, tô acompanhando a Série B bem de perto mesmo, vendo os jogos 11 da manhã. Hoje eu assisti Novo Horizontino e Guarani, né, pela manhã. E tô vendo que esses 5 mesmo ali que vai brigar. Um dos 5 não vai subir. Mas a briga vai estar ali. Sport, Bahia, Vasco, Cruzeiro e Grêmio, né? Resultado muito bom pro Vasco, esse resultado de 1-0. O Cruzeiro vinha ali com 28 pontos, mantendo uma frente muito grande. O Vasco agora encosta. O Bahia tem 25, é o segundo colocado. O Grêmio ainda joga, tem um jogo a menos. O Sport também tem um jogo a menos, né? E não é surpresa nenhuma. Agora, esse ânimo tem que ser também assim, não só na Série B, né? Quando tiver na Série A também. E essa multidão toda também, né? Agora, Mauro, a torcida do Vasco. Que a torcida do Vasco, a gente sempre fala sobre a história da torcida do Vasco, né? Foi ela que construiu o São Januário, ela que tá ajudando a construir o CT do Vasco. A torcida do Vasco, quando o Vasco estava lutando contra o rebaixamento, bateu recorde de sócios torcedores na América do Sul. Ficou entre os clubes no mundo com mais sócios torcedores. É uma torcida que mantém esse Vasco gigante, né? Os dirigentes, eles tentam afundar o Vasco, mas a torcida do Vasco é impressionante. A forma como ela abraça o time, né, Mauro? Eu acho que as pessoas perdem um pouco a noção do tamanho do clube, sabe? Por conta desses 4 rebaixamentos, no caso, é a 5ª vez que joga a Série B, né? Porque é repetente de Série B, não conseguiu subir ano passado. O Cruzeiro é birrepetente de Série B, né? Tá 3 anos ali.
Mas isso a mim me surpreende nem um pouco, porque assim, o que eu conheço do Vasco é isso aí. Eu sempre vi o Vasco assim, o Vasco no Maracanã, muitas vezes, Maracanã lotado, não só em São Januário, que é um estádio bem menor, e é um estádio que eu acho assim, sensacional, gosto muito de São Januário, acho que até pela relação que o torcedor do Vasco tem com o estádio, a história, é muito bacana. Mas o Vasco é isso, é porque é muito tempo sem ver o Vasco assim. Assim, vou fazer um contraponto aqui, até para não ficar no lugar comum, tá todo mundo, que legal, torcedor do Vasco. Para mim isso aí não é novidade, eu tô careca de ver. Eu já sou velho bastante para ter visto isso aí, muitas vezes com a torcida do Vasco. No Maracanã, lotado de vascaínos contra times de outros estados, ou dividindo com o Maracanã, com o Flamengo, Fluminense, Botafogo, em grandes classes locais. E até locais. em outros lugares do Brasil, né? Que agora, é uma torcida nacional. Isso é reflexo de um apequenamento do Vasco por culpa dos coveiros do Vasco. E alguns continuam ali pairando, doidos ali para se meter de alguma maneira. Esse é o problema. É a política do Vasco que avacalha o Vasco, que derruba o Vasco. Então, há quanto tempo o Vasco não joga no Maracanã, ainda mais com a pandemia, contra um outro grande clube numa partida como essa? Há um bom tempo. Agora, já vimos o Vasco subir, por exemplo, contra o Ceará, com o Maracanã lotado, e a torcida xingando Eurico Miranda na época, que era o presidente, o acesso com protestos. A gente já viu essa história até se repetindo há algum tempo. O problema é o Vasco fazer jogo de Maracanã lotado contra o Cruzeiro na Série B. O Vasco tem que fazer na Série A, mas não adianta fazer na Série A brigando para não cair. Então esse que é o problema. Será que a SAF vai funcionar? Esses caras serão bons gestores? Vão permitir que se trabalhe? Como é que esse contrato vai ser amarrado? Acho que essa é a grande discussão. Porque eu não duvido de nada. Assim, a maneira que a política do Vasco ela derruba o clube, ela faz mal ao clube, é um negócio assim, único no Brasil. É impressionante. O Vasco sempre tem aquela guerrilha interna e a morte do Eurico deixou aí um vácuo do poder. Então os caras estão brigando o tempo todo ali. Porque isso para mim não é surpresa nenhuma. Agora, eu acho que muita gente perdeu a noção do tamanho do clube por conta de tantos rebaixamentos, tantas campanhas pífias na primeira divisão, caindo ou lutando para não cair. O Vasco caiu a primeira vez, gente, em 2008. Jogou o Brasileiro em 2009. Quando o Corinthians subiu, o Vasco caiu. 2009. Isso tem, então, o quê? 2009 são 13 anos. O Vasco está jogando pela quinta vez a Série B. É dureza, né? Gigantismo do Vasco nunca vai diminuir. Infelizmente, são dirigentes que afundam o clube, como aconteceu com o Cruzeiro, como já aconteceu com o Botafogo, agora com o Vasco. E a gente torce aí para 777, essa empresa, comprar de uma vez o Vasco da Gama, tornar o Vasco um clube empresa, mas a gente torce aí para o Vasco, para esse gigante, Vasco e Cruzeiro, os dois se reerguerem, porque como disse o Mauro, esse clássico tem que ser clássico de Série A, não de Série B. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E depois da partida contra a equipe do Operário, eu venho trazer o meu pós-jogo. E ó, se liga no pós-jogo, que vai ter uma baita novidade para você que torce pro Vascão aí no pós-jogo, beleza? 1, 2, 3, o Timolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento de quem volta mais, tamo junto. Valeu, fui!